Fala pessoal, vamos para mais uma questãozinha de matemática básica. Dessa vez a gente vai trabalhar com o sistema de equação do primeiro grau, né? Então, lembrando que uma equação do primeiro grau é aquela em que as incógnitas não têm nenhum expoente elevado, não tem o 2, né, ao quadrado, não tem o 3, não tem o 4, enfim. Então, quando eu não tenho nada, né, nos expoentes, né, na verdade eu tenho o número 1, é que a gente não coloca, a gente omite, né? Então, se eu não tenho nada nos expoentes, é o número 1, na verdade, está uma equação do primeiro grau. Se eu tivesse, por exemplo, x ao quadrado, seria uma equação do segundo grau. Se eu tivesse, por exemplo, y ao cubo, né, que é elevado a 3, seria uma equação do terceiro grau e por aí vai, ok? Então, aqui a gente está trabalhando, tanto a primeira quanto a segunda são equações do primeiro grau. Quando eu coloco equações ordenadas dessa maneira, né, uma embaixo da outra, pode ser 2, 3, enfim, eu formo um sistema, né, um sistema de equações, nesse caso aqui, um sistema de equações do primeiro grau, como eu falei. Poderia ser um sistema de equações do segundo grau? Poderia, tá? Então, como é que a gente resolve um sistema de equações? A gente tem duas maneiras. A gente pode resolver por soma ou por subtração ou por substituição, que é o método que a gente vai fazer aqui, porque nesse caso fica mais fácil a gente fazer por substituição. Só que antes da gente entrar no método propriamente dito, percebam que tanto a primeira equação quanto a segunda, a gente tem frações, né? Então, para facilitar os nossos cálculos, a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar eliminar essas frações. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui a primeira, ó. Esse 0,3, a gente tem que lembrar, né, que é a mesma coisa que 3 décimos, tá? Então, é essa fração que eu vou usar para facilitar aqui. Então, vai ficar 3 décimos de x, né, que é o 0,3, mais 2y é igual a 5 meios, né? Então, como é que eu faço para tirar esses denominadores aqui dessas frações? Eu tenho que fazer um MMC, né? E aí, onde eu não tenho fração, eu formo uma fração, colocando o número 1, e vou fazer um MMC entre o 10, o 1 e o 2. O que é o MMC? Vamos relembrar. É o menor múltiplo comum. Então, é o menor múltiplo comum entre o 10, o 1 e o 2, que vai ser o próprio 10, né? Porque, ó, 10 vezes 1 vai dar 10. 1 vezes 10 vai dar 10. E 2 vezes 5 vai dar 10. Então, o menor múltiplo comum entre esses três números é o próprio 10. E aí, o que eu faço agora que eu já achei o MMC? Eu vou colocar aqui uma barra em cada número e eu tenho que colocar aqui abaixo dessa barra o número que vezes esse aqui que já existe dá o nosso MMC, que é 10. Então, que número vezes 10 vai dar o 10? É o 1, né? 1 vezes 10 vai dar o nosso MMC, que é 10. Que número vezes 1 vai dar o nosso MMC, que é 10? É o próprio 10, né? 10 vezes 1 vai dar o nosso MMC, que é 10. Que número vezes 2 dá o 10, que é o nosso MMC? É o 5. 5 vezes 2, 10. Pronto, feito isso, a gente vai multiplicar esses números que a gente achou pelos numeradores das respectivas frações, ok? Então, aqui vai ficar 1 vezes 3x, vai dar 3x, mais 10 vezes 2y, vai dar 20y, igual a 5 vezes 5, 25. Opa, pronto. Então, dessa expressão aqui, dessa equação aqui, que eu tinha um termo fracionário, né, uma fração, eu transformei nessa daqui sem fração, que fica muito mais fácil de resolver os cálculos. A gente vai fazer a mesma coisa para a segunda, porque a segunda também tem uma fração aqui, né? Então, a segunda é o seguinte, a gente tem x sobre 4 mais raiz de 3y igual a 3, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai achar o MMC entre essas frações aqui que a gente está criando. Aqui já existe, a gente está criando. Então, é o 4, 1, 1. Então, o MMC entre o 4, 1 e o 1 é o próprio 4, ok? Então, aqui vai entrar 1, aqui vai entrar o 4 e aqui vai entrar o 4. Da mesma forma, a gente vai multiplicar pelos numeradores das respectivas frações. Então, 1 vezes x vai dar x, mais 4 vezes raiz de 3y vai ficar 4 raiz de 3y. E é isso aqui é importante. A gente nunca pode multiplicar um número pelo número de dentro de uma raiz. A gente só pode multiplicar raiz com raiz. Por exemplo,
se eu tiver raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz quadrada, né? Ambas são quadradas. Aí sim eu posso multiplicar os números internos da raiz. Eu vou repetir a raiz e vou botar 3 vezes 2, 6, ok? Mas como aqui eu estou multiplicando o número 4 pelo raiz de 3, eu não posso multiplicar esse 4 por 3. Então vai ficar justamente assim, vai ficar 4 raiz de 3, ok? E aí no caso aqui, 4 raiz de 3y, porque eu tenho um y aqui, né? E aqui vai ser igual a 4 vezes 3, que vai dar 12. Então, dessa expressão aqui que tinha fração, eu transformei nessa daqui sem fração, ok? Então, agora vamos montar novamente o sistema, só que com essas novas equações, para a gente poder facilitar os nossos cálculos. Então, a primeira ficou 3x mais 20y igual a 25. E a de baixo ficou x mais 4 raiz de 3y igual a 12. Perfeito. Então, a primeira etapa foi a gente só eliminar as frações para ficar mais fácil de resolver, ok? A gente não entrou na resolução do sistema propriamente dito, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai usar o método de substituição, porque nesse caso aqui fica mais fácil de resolver, tá? Como o nome já está falando, a gente vai substituir alguma coisa por outra coisa. Então, eu vou escolher essa daqui de baixo, que está mais fácil, né? Eu vou isolar esse x. Então, o x vai ser igual ao 12, que já está do outro lado, né? E aí, esse carinha que está aqui, eu vou passar para o outro lado, mudando o sinal. Então, se está mais 4 raiz de 3y, vem para cá menos 4 raiz de 3y. Pronto. Então, quem é o meu x agora? O x é esse termo inteiro. X é igual a 12 menos 4 raiz de 3y. Bom, com isso, como eu tenho um valor para x agora, né? No caso é uma expressão, eu vou pegar e substituir nessa primeira para eu poder fazer a conta e achar o y. Por quê? Tanto na primeira equação quanto na segunda, eu tenho duas incógnitas, né? Eu tenho x, eu tenho y, eu tenho x, eu tenho y. Fazendo a substituição, vocês vão ver que nessa primeira eu só vou ficar com uma incógnita, que é justamente o y, né? Então, como é que a gente vai fazer? Aqui vai ficar, ó, deixa eu voltar para a cor anterior. Vai ficar 3, abre parênteses x, só que o nosso x é quem agora? É esse cara aqui. Então, ó, no lugar do x, eu vou colocar esse valor inteiro. 12 menos 4 raiz de 3y, fecha o parêntese, mais 20y igual a 25, ok? Pronto, perceba que agora eu não tenho mais o x aqui, eu só tenho uma incógnita, que é o y. E agora, o que eu faço? Bom, esse 3 aqui, né? Esse 3 aqui, ele estava multiplicando, ó, 3x é a mesma coisa que 3 vezes x. Então, se ele está multiplicando x e o meu x agora vale tudo isso, ele tem que multiplicar cada termo aqui dentro. Então, a gente vai fazer o chuveirinho, né? Conhecido como distributiva, tá? Então, vai ficar 3 vezes 12, né? 3 vezes 12, que vai dar 36, menos 3 vezes 4, que dá 12, raiz de 3y. Lembrando que eu não posso multiplicar número pelo número que está dentro da raiz, eu só posso multiplicar raiz com raiz. Então, por isso que eu só multipliquei o 3 com 4, e esse cara aqui, eu repito, né, a raiz de 3, mais 20y igual a 25. Né? E aí, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que isolar a minha incógnita, né? Então, aqui vai ficar menos 12 raiz de 3y mais 20y vai ser igual a 25 menos 36, ok? E aí agora eu vou botar esse y em evidência, porque eu tenho y tanto nesse termo quanto nesse. Então, vai ficar y é igual a menos 12 raiz de 3 mais 20. Vai ser igual, e aí eu vou resolver essa conta, que é o mais, né? Quando não tem nada na frente do número, é o mais. Então, mais com menos, né? Desculpa, sinais diferentes, eu tenho que diminuir os números. Então, vai ficar 36 menos 25, que dá 11. E colocar o sinal do maior número, que no caso aqui é o 36. Então, vai ficar menos 11. Ok? E aí, agora eu vou fazer y vai ser igual a menos 11 dividido por menos 12 raiz de 3 mais 20. Né?
eu posso fazer, como eu tenho menos em cima e menos embaixo, né? Eu posso colocar dessa forma, 11 sobre 12 raiz de 3 menos 20. Trocar os sinais, ok? Perfeito. Então, nós achamos o nosso valor de y, né? Então, y ele vai valer, né, o 11 sobre 12 raiz de 3 menos 20. Esse valor aqui é o valor de y, né? E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o valor de x que a gente tinha determinado. O x não era o 12 menos 4 raiz de 3y, só que agora a gente tem o valor de y, então a gente vai fazer uma nova substituição, só que agora em y. A gente fez a primeira substituição aqui, ó, em x. Então agora a gente vai fazer a substituição em y. Então vai ficar aqui assim, ó, deixa eu repetir aqui para ficar organizado. O x é igual a 12 menos 4 raiz de 3y. Ok? Só que o nosso y agora vale quanto? A gente já achou ele. É 11, 12 raiz de 3 menos 20. Então, esse valor de y eu vou substituir aqui, né? Então, vai ficar x é igual a 12 menos 4 raiz de 3 vezes o y, que é quem? Que é o 11 sobre 12 raiz de 3 menos 20. Né? Então, o x vai ser igual a 12 menos, aí eu vou fazer esse 4 raiz de 3, né, multiplicado, né, porque aqui está multiplicando pelo 11, 12 raiz de 3 sobre 20. Então, aqui é como se fosse uma fração, ó. Quando eu tenho nada embaixo, eu posso colocar um 1. Como é que eu multiplico fração? A gente tem que relembrar. A gente multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, vai ficar 4 raiz de 3 vezes 11, vai dar 44 raiz de 3. Lembrando que a gente só pode fazer um número com um número, essa raiz de 3 a gente repete. Dividido por 1 vezes isso daqui, que vai dar isso daqui mesmo, né? Qualquer número vezes 1 dá ele mesmo. Ok? Perfeito. E agora? E agora a gente ficou com 12 menos essa fração. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer o MMC de novo, né? Então, aqui vai ser 1 e aqui vai ser esse número. O MMC entre 1 e esse número vai ser esse próprio número. Então, a gente vai colocar ele aqui. 12 raiz de 3 menos 20, né? E aqui a gente vai colocar o 1. Vamos multiplicar, né, esse número pelos numeradores, igual a gente fez nas outras etapas, né? Então, vai ficar 12 vezes 12, né, dá 144. Então, vai ficar 144 raiz de 3 menos 20 vezes 12. 20 vezes 12 vai dar 240. Menos, né, esse aqui na verdade é x igual, menos o 1 vezes esse número, que vai dar esse número mesmo, que é 44 raiz de 3, ok? E agora, o que a gente faz? Bom, eu tenho, né, deixa eu botar em outra cor para a gente destacar aqui, ó. Eu tenho raiz de 3 aqui e eu tenho raiz de 3 aqui. Então, agora eu posso resolver, porque eu tenho 144 raiz de 3 menos 44 raiz de 3. Então, eu vou diminuir esse número desse número, né? Então, vai ficar 144 menos 44, que vai dar 100, né? Vai dar 100 raiz de 3. E esse menos 240, eu repito. Então, a gente diminui aqui 144 menos 44, né? E repete raiz de 3. Então, vai ficar 100 raiz de 3 menos 240 sobre o nosso MMC, né? Que é o 12 raiz de 3 menos 20, ok? E aí, agora eu posso simplificar em cima e embaixo, né? Então, em cima e embaixo, né? Se eu dividir por 4, por exemplo, 100 por 4 vai dar 25. 25 raiz de 3, né? Se eu fizer o 12 por 4, vai dar 3 raiz de 3, né? Menos 240 dividido por 4 vai dar 60. E o 20 dividido por 4 vai dar 5, ok? Então, eu posso deixar o meu x valendo isso daqui, né? Então, o x vai ser igual a 25 raiz de 3 menos 60 sobre 3 raiz de 3 menos 5, ok? Eu não consigo simplificar mais porque, apesar do 25 ser divisível por 5 e o 60 também, o 3 não é. Então, eu preciso dividir todos os termos pelo mesmo número. Então, é por isso que o x fica no final dessa forma.
tá ok? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Bons estudos, até a próxima!